episódio A Maldição da Pimenta Vermelha. Quando eu era criança, todo mundo da minha rua tinha apelido. Por essa época, 2 primos meus que moravam em outra cidade veio passear. E qual não foi minha surpresa ao descobrir que os 2 também tinham apelidos? Um era chamado de Nego, porque ele era moreno, e o outro era chamado de Branco, porque mesmo sendo irmãos, ele era de cor mais clara. Ele havia puxado sua mãe, que era clara, e o mais moreno puxou o pai, que era moreno. Nessa época, chamar a pessoa de negro não era racismo. Era muito comum na época. No entanto, os 2 tinham cabelo pichain. Eles moravam num bairro distante do meu, e a gente foi visitá-los. Passando o dia lá, meu tio, que era um exímio cozinheiro, convidou a gente para ir numa festa em que ele ia cozinhar. Nessa época não era comum as empresas de buffet. Então, casamentos, aniversários, batizados e outros eram feitos assim, por pessoas que se dispunham a fazer aquele trabalho. Meu tio era uma dessas pessoas. Ele era muito bom na cozinha e ia fazer e comandar a comida daquela noite na festa. No passado ele já tinha sido professor de Mobral. Ele tinha muitas qualidades, mas também tinha defeitos igualmente nefastos. Um deles era zombar das pessoas. Mas uma vez ele pegou muito pesado. Ele começou a zombar de uma criança deficiente que havia no bairro. Tudo isso, claro, longe dos parentes da vítima. Quando se juntava na roda de amigos, especialmente seus próprios irmãos, ele já começava. Ficava horas fazendo piada. E todo mundo passava o pano, todo mundo ria junto, exceto as mulheres. Minha mãe, que era irmã dele, não gostava. Naquela noite na festa, ele comandava a cozinha. A comida de casamento na época era simples: farofa de carne desfiada, bolo com muito marrom glacê, refrigerante, arroz e beijinhos. Não tinha muito segredo, mas todo mundo adorava. Quem não gosta de comer de graça? Aconteceu que naquela noite na festa, a menina deficiente que ele zombava apareceu. Ele tirava sarro das condições físicas dela. Então ali naquela noite, ele viu a oportunidade de fazer uma maldade ainda maior. Observando que a qualquer momento a menina ia pedir comida, ele resolveu sacanear o prato dela. Olhou para as prateleiras e viu um pote de vidro de pimenta vermelha. Ele não pensou 2 vezes e lotou o prato da menina de pimenta vermelha no meio da farofa. Num dado momento, a mãe e a criança se aproximaram do balcão. Ele deu um prato para cada um. Somente o da menina estava batizado. As 2 saíram felizes com o pratinho. No entanto, depois de alguns minutos, os olhos da menina começaram a encher de lágrimas. A garganta apertou. Ela abriu a boca para a mãe e mostrava os dentes. Quando testou a comida dela, a mãe percebeu a maldade. Foi reclamar, mas as imensas filas que cercavam a parte da cozinha impediram que isso acontecesse. Ela então voltou para casa e avisou o marido. Ele veio imediatamente para o local. Mas meu tio já tinha evadido tomando o rumo ignorado. Meu tio ia passar apenas um fim de semana na cidade. Ele já estava com tudo montado para viajar. Chegando na festa, o pai da menina não encontrou. Somente no dia seguinte ele foi saber que meu tio já tinha viajado para outro lugar. Cerca de 7 anos se passaram. Nesse meio tempo, o pai da criança procurou um macumbeiro e fez um despacho para meu tio. Ali no meio da situação, o macumbeiro perguntou: "Então você vai querer ferrar com a vida dele?" Ao que o homem disse: "Não, eu quero ferrar com a vida da família dele para que ele sinta o dobro." Até o homem que ia realizar o feito ficou assustado. Ninguém nunca havia pedido uma coisa dessas para ele. Assim que voltou à cidade 7 anos depois, muita coisa já tinha se passado. Dessa vez meu tio veio para morar. E de repente, do nada, sua mulher começou a enlouquecer. Era sua segunda esposa. Com ela ele tinha 2 filhos. Essa mulher não saía do quarto. Essa mulher comia muito pouco. Ela fazia cara de bicho e não conversava com ninguém. Meu tio, em vez de acolhê-la, começou a excomungá-la. Essa situação dela durou anos. Tempos depois, sua filha mais velha, que ele teve com ela, invadiu a casa de um parente que morava distante. Esse parente soube a distância e entrou com ação de despejo. Ela teve que deixar a casa e ainda pagou uma multa. Se endividou toda.
Por essa época, como a cidade era fraca de trabalho, era muito comum jovens irem trabalhar em outras regiões do estado e até mesmo fora dele. Um dos filhos do meu tio foi morar na capital. Em seguida foi o outro. E algum tempo depois, os outros dois do meio. Porém, esses dois iam naqueles serviços que eram temporários, tipo safra de café, safra de cana, safra de milho, agricultura em geral. Lá eles ficavam cerca de 6 meses e voltavam para casa. No outro ano, a história se repetia. Eu lembro que eles chegavam todos animados, com dinheiro no bolso, roupa nova, indo a festas. Era um acontecimento. Numa dessas vezes que eles foram, ao chegar ao fim da safra, 6 meses depois, era hora de voltar. No entanto, uma noite antes da viagem, chegou na fazenda um cavaleiro. Era um homem alto, de chapéu preto, gibão preto e cavalo preto. Ele exibia um belo bigode que volta e meia estava coçando. Ele chegou no alojamento dos rapazes e pediu para conversar com eles sobre trabalho. O que ele estava oferecendo era não voltar para casa, mas sim dali irem para Mato Grosso, onde ele tinha mais uma safra para colher. Todo mundo recusou. Afinal, todo mundo estava cansado, queria descansar, queria voltar para casa e gastar o dinheiro. Eram jovens, não tinham compromisso. Meus primos conversaram e para um deles, o mais novo, estava claro que ele não ia. Mas, no entanto, o outro, o branco, queria ir a todo custo. Por mais que o irmão desse conselho, ele não queria saber. Disse a ele: é nossa chance de ganhar mais dinheiro. O que nós vamos fazer na cidade agora? Nós não temos nada lá. A gente vai, fica mais 6 meses e volta com mais grana ainda. Mas o mais novo não queria saber. E assim ficou decidido. A turma voltava para casa e aquele irmão, o branco, seguiria com o misterioso homem de chapéu. E assim foi feito. No dia seguinte, eles partiram em direção ao Mato Grosso. Chegando lá, o homem apresentou o alojamento para Branco. Explicou tudo para ele e disse que ele começaria no dia seguinte. Mas no meio da conversa, Branco perguntou: mas cadê os demais peões? Ao que o homem respondeu: eles estão aí pela fazenda, são vários alojamentos. Eles vão chegar aí a qualquer momento. E assim começou o dia. Era colheita de milho. No outro dia cedo, meu primo tomou o café da manhã, que curiosamente já estava sobre a mesa, mas ele não viu ninguém preparar, e partiu em direção ao trabalho. O homem já havia explicado: você pega essa picada e anda até chegar no pau preto. Dali para frente, à sua direita, está o milho que é para você colher. E assim foi. Meu primo trabalhou lá até o meio-dia, voltou para casa e de novo, curiosamente, a comida estava na mesa. Ele comeu, deu uma volta na casa, mas ninguém. Mas, como o homem havia dito, eles chegariam a qualquer momento. E assim passou-se aquele dia. Ele gostou do trabalho, era tranquilo, ninguém perturbava. Chegou à noite no acampamento, ele tomou um banho, jantou e foi dormir. Afinal estava cansado, havia pegado um fim de safra e estava começando outra. Acordou no meio da noite com barulho. Era um barulho de espiga de milho seca sendo quebrada. Exatamente o que ele estava fazendo de dia. O alojamento era no meio do milho, então era possível escutar tudo. Ele saiu para fora, olhava para o milho e não via ninguém. E naquele momento, as espigas paravam de fazer barulho. Ele voltava para dormir e o barulho voltava. Ele saiu de novo, dessa vez com uma lanterna que ele sempre carregava na mochila, mas de novo não via nada. E assim foi. Uma vez por semana, aquele homem misterioso aparecia por lá. Perguntava como estava o trabalho, perguntava se ele queria mais alguma coisa e ia embora. Então, quando ele voltou lá naquela semana, Branco perguntou: mas cadê os demais trabalhadores que nunca chegam? E o homem respondeu: apenas cumpra seu trabalho, meu filho. Tem coisas que você não precisa saber. Eu te contratei para trabalhar e não para perguntar. Virava as costas e ia embora. Desse modo, Branco ficou intimidado de fazer novas perguntas. E assim seguiu. Toda noite tinha barulho de milho quebrando. Mas somente à noite. Numa daquelas noites, Branco escutou a porta ranger. De repente parou e ouviu passos indo em direção à cozinha. Ele esperou um pouco. Podia não ser nada, mas de repente o barulho continuava. Era o ruído de alguém tomando café, o som do líquido chegando na xícara. Branco se levantou, meio com medo, e foi até a cozinha. Chegando lá, tinha um senhor de fato tomando café. Cumprimentou o Branco. Boa noite, meu jovem. Desculpa ter entrado aqui sem avisar.
mas só estou tomando um cafezinho. Branco disse: quem é o senhor? Ele falou: eu trabalho aqui na fazenda. Colhendo milho? Não, eu faço picada, dessas que tem por aí. Branco disse: ah, sim, tudo bem. E assim eles ficaram conversando. Branco aproveitou e fez de novo a pergunta proibida: mas cadê os trabalhadores da fazenda? E o homem respondeu: tem perguntas que é melhor não fazer. A conversa continuou para outro rumo e Branco perguntou sobre aquele homem sinistro. Ao que o homem respondeu: ele é o capataz da fazenda, é ele que cuida tudo aqui. Ele gosta mesmo de cuidar dos cavalos. Cuida deles, dá banho, vacina, treina, coloca ferradura, faz tudo com relação a cavalos. Ele é o queridinho do senhor Afonso, o dono, mas ele é um cara diferente. Branco respondeu: eu percebi, mas o que o senhor viu? E o senhor disse: ele tem uma família diferente. A família dele são mais de 20 pessoas, entre filhos, netos, ele e esposa. Mas as filhas dele têm filhos com ele, então os filhos dele são também netos dele. Branco arregalou os olhos. Como assim? E ninguém denuncia? É tudo normal? O homem falou: por que ninguém faz muitas perguntas? Ele é meio que intocável, ninguém ousa mexer com ele. Branco pensou de novo na fisionomia do capataz. Era tipo armário. Cabelo grande, o homem tinha cara de índio. De repente o homem colocou a xícara na mesa e se despediu. Branco voltou para a cama e foi dormir. Na verdade ele tentou dormir, mas não conseguia mais. Só pensava naquela história sinistra. No dia seguinte, saiu cedo para trabalhar. Seguiu a picada até o Pau Preto e ia dobrar para a direita para a roça de milho. Mas não conseguiu. A visão que ele teve era estarrecedora. Empalado no Pau Preto estava exatamente o senhor que havia visitado ele naquela noite. O sangue já não escorria mais, havia coagulado. A cena não era fácil. Ele já ia se virar quando ouviu uma voz atrás de si. Essa é uma terra de conversar pouco. Era o capataz. Atrás dele, em cima do cavalo. Mas como ele chegara até ali se ele não havia escutado nada? Antes de sair, o homem disse: cuidado, a boca que fala pode não falar mais. E foi embora. Branco mal chegou no milharal. Ao dobrar a primeira espiga, foi atacado por um enxame de marimbondos. Ele saiu correndo desesperado. Eram muitos e não queriam largá-lo. Ele voltou para o alojamento com toda dificuldade e passou o dia lá. Não tinha condição de trabalhar. Seu olho fechou, sua garganta também. Ele inchou o rosto todo. Teve febre, vertigens, calafrios. A pele empolou toda e ele se encheu de íngua. Aquele episódio se passou e na semana seguinte de novo o capataz apareceu no alojamento. Branco explicou para ele o caso dos maribondos e ele disse: em boca fechada não entra mosquito. Nem todas as perguntas devem ser feitas, porque de repente as respostas podem ser desagradáveis. E foi embora. Teve um dia que Branco chegou para almoçar, mas a comida não estava na mesa. Meia hora depois apareceu uma menina, adolescente, com a marmita na mão. Se desculpou por ter atrasado. Curioso sobre ela, ela disse apenas que trabalhava na fazenda. Se antes Branco não via ninguém trazendo o café e o almoço, dessa vez ele via. Era aquela menina. Ela vinha todo dia. E assim eles foram criando uma certa amizade. Até que um dia eles dormiram junto. Por essa época já estava no fim da safra. Um dia o capataz chegou lá e acertou tudo com Branco. Pagou certinho, nota por nota. Dinheiro vivo, em espécie. Branco pegou suas coisas, foi até a rodoviária e foi para casa. Como era comum quando os garotos chegavam das safras, eles chegavam animados, felizes, com a roupa nova e gastando dinheiro. Mas seu irmão percebeu que Branco chegou diferente. Expressão sombria, falava pouco, explicou pouco. Tempos depois apareceu uma oportunidade e Branco foi morar no sul de Minas com seu irmão, ajudá-lo na oficina elétrica. Pouco mais de um ano depois do fim da safra no Mato Grosso, chegou para ele uma carta na sua cidade natal. Mas ele não estava mais lá. A família reendereçou a carta para o sul de Minas, onde ele se encontrava naquele momento. Quando a carta chegou em suas mãos, ele abriu e ficou estarrecido. Era a carta daquela menina do Mato Grosso, com quem ele havia dormido.
E ali ela mandava foto do filho que ela tivera, o filho deles. O menino tinha um olhar sinistro, muito parecido com o capataz, mas os dentes... os dentes... não eram dentes. Nos seus lugares haviam pimenta malagueta. Cada dente era uma pimenta. E as duas presas eram duas pimentas vermelhas. O Branco ficou assustadíssimo. E a sua primeira reação, o seu primeiro ímpeto, ele tacou fogo na carta. Naquela semana ele endoidou para voltar para casa. Não queria ficar mais lá. Deixa eu ir. E como ele já era maior e responsável, o irmão deu um dinheiro para ele e ele foi. Pegou um gontijo e seguiu rumo ao norte do estado. Não tinha como ele se perder. O gontijo passava exatamente na rodoviária da sua cidade, no norte de Minas. No entanto, ao chegar em Belo Horizonte, o Branco desceu do ônibus. Era uma parada normal para tomar café. O Branco comia um pão de queijo e tomava seu café na rodoviária. Levantou-se e foi pagar. O homem no balcão estava de costas. O Branco chamou para fazer o pagamento e quando o homem virou e disse, pois não, o Branco ficou de novo muito assustado. O homem exibia um sorriso. Seus dentes eram de pimenta. Cada dente era uma pimenta. E as duas presas, sim, elas eram de pimenta vermelha. Desorientado, o Branco saiu correndo. Pegou uma avenida qualquer e desembestou pela cidade. Ele não conhecia Belo Horizonte. A cidade é muito grande. Ele foi em direção à Lagoa da Pampulha. E lá, sem saber nadar, ele se jogou na água. Transeuntes que passavam por ali viram que o homem entrou na água, mas não saiu. Veio polícia e corpo de bombeiros. As buscas duraram até a noite. Quando finalmente o corpo foi encontrado, o bombeiro levou um choque ao ver que o cadáver exibia um sorriso e seus dentes eram de pimenta. Cada dente era uma pimenta e as presas eram de pimenta vermelha. Dali então seguiu-se o procedimento. A família foi avisada e seguiu-se as devidas obrigações para com o corpo. Porém os irmãos que cuidavam da situação não avisaram o pai. Ele já estava doente. Não era bom trazer para ele mais pânico. Por essa época, a filha mais nova da família entrou com ação na justiça, processando o irmão que cuidava do pai, dizendo que ele estava vilipendiando o idoso. Ele teve que responder na justiça. Ele que nunca foi envolvido com nada de errado, agora estava na polícia, recebendo intimação. Um outro filho da família, o menino mais novo, gostava de motos. Por aqueles dias ele bateu a moto e ficou muito machucado. Depois de ser processado pela irmã, o filho mais velho processou a Gontijo, porque afinal de contas o passageiro comprou a passagem até o norte de Minas, mas lá ele nunca chegou. Então era responsabilidade da empresa se o passageiro desceu no meio do trajeto. E eles ganharam a causa. Tempos depois, já na cidade natal, onde eles ainda tinham lá 2 filhos e a esposa daquele meu tio, que agora estava no sul de Minas para tratamento, uma bela tarde conversavam lá a esposa dele, aquela que havia ficado louca, mas que aos poucos foram se recuperando. Ela conversava com a vizinha na porta de casa e contava para ela justamente a história do Branco. Quando ela ia chegar naquela parte dos dentes dele, uma voz dentro da casa chamou: "Mãe, o café tá pronto." "Já vou, menina." E ela então ia retomar a conversa quando a voz chamou de novo: "Mãe, o café." Ela então disse: "Aguarda aí, comadre, eu vou pegar o café e eu já volto." A comadre disse: "Deixa que eu pego para você." E a vizinha então foi buscar o café. Mal ela virou as costas, veio um corcel desgovernado com um bêbado no volante. Pegou a mulher de cheio, a esposa do meu tio, aquela que havia ficado louca. O carro só parou lá na frente quando pegou uma árvore. Os vizinhos, ouvindo aquele barulho, correram para ver o que tinha acontecido. Chegaram no corcel. Havia um homem com o rosto ensanguentado porque havia batido a cara no para-brisa. Vidros na sua testa, o sangue escorria. Tudo isso as pessoas viram. Elas só não prestaram atenção um colar no seu pescoço e na ponta um pingente, em formato de uma vistosa pimenta vermelha. Olá pessoal, meu nome é Darcy e esse é o canal Fabuloso. Conheça o nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Lá a gente discute detalhes dos vídeos, temas e tem conteúdos exclusivos. Compartilhe esse vídeo, é muito bom ter você conosco. Um abraço para você que curte e compartilha nossos vídeos.
Um abraço também para nosso novo inscrito, o canal Enigma Urbano. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.